Hoje eu estou conversando com o diretor de cinema e TV, Belisário Franca. Belisário, vamos ver um trechinho aqui do seu... Esse é o mais recente, né? O Soldados do Araguaia. É o documentário mais recente que a gente acabou de lançar na Mostra de São Paulo. O comandante lá falou, você é louco, não existe. Onde você já viu falar em Guerrilha do Araguaia? Você tá ficando louco. O que a gente praticou durante 6 anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Pegaram nós, que nós é filho da região, conheci e conhece a região toda, palmo por palmo. Querem implantar no país o comunismo e nós não vamos deixar. Tudo que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer pena da pessoa que está apanhando. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés, mão. Daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo. O exército naquele tempo ele decidia quem vivia e quem morria. Prendiam de maldade as pessoas, levava para o quartel, batia. Aquilo doía a gente por dentro, via a coisa. É coisa que a gente tem medo até de contar. Mandaram nós embora do quartel e falou assim, vocês nunca viram, não fala e não ouviram. Tá bom? Eles já fazem 40 anos, mas não apaga. Então, a Guerrilha do Araguaia era um grupo armado que queria fazer uma revolução socialista no Brasil, aos moldes da Revolução Cubana, Chinesa. Exatamente isso, né? E esses soldados foram recrutados para combater essa guerrilha. Essa é a história. O filme, na verdade, a gente está assim, contando um recorte do que aconteceu nessa guerrilha. Essa guerrilha do Araguaia, ela tem muitas camadas, ela é muito complexa. Muito já se falou dela, né? Mas a gente entendeu, mais uma vez, a questão do silenciamento, a produção de silenciamento, de que tinha uma parte desses atores que viveram aquele episódio da guerrilha do Araguaia que estava silenciado, que era o soldado de baixa patente. Os guerrilheiros, os familiares desses guerrilheiros, a população que vivia na região, com a retomada da redemocratização no país, começou a ver as comissões da verdade, nos últimos 15 anos, um trabalho muito importante de deixar vir, inclusive atendimento a essas pessoas, porque nós estamos falando do terror de Estado. Essas pessoas, de uma certa medida, tiveram espaço para ser escutada. Esses homens, o soldado de baixa patente, não tinha voz, porque estava dentro de uma instituição que primava pelo controle dessa informação, que produzia silenciamento. Então, esse soldado de baixa patente, e só para lembrar um pouco do contexto, estamos falando da década de 70, estamos falando da era dos extremos, né? Estamos falando do comunismo, anticomunismo, estamos falando do momento mais duro da nossa ditadura militar, né? no país, aonde a guerrilha do Araguaia, ao contrário da guerrilha urbana, a guerrilha urbana ela estava no jornal. Já havia publicação, a ditadura fazia questão de botar a cara de quem eles estavam querendo pegar aqui nas grandes cidades. A ditadura do Araguaia, história não falada, não divulgada, até hoje. Até hoje você tem muitas lacunas, embora muitos historiadores e pesquisadores já levantaram muitos fatos, né, o governo militar, né, os dirigentes das forças militares naquele momento, apagaram muito desses arquivos. Esses soldados que eram da região, jovem, imagine você, 17 anos em 1972,
indo alistar, fazendo parte da sua vida cotidiana. Está na idade de alistar, vamos alistar. Eles entendiam ideologicamente o que significava aquilo? Não entendi absolutamente nada, até pelo contrário, você tem uma visão do Exército. Se coloque na região amazônica na década de 70, se hoje ainda em alguns lugares ela tem uma dificuldade de deslocamento, imagine naquela época, né, o isolamento. O Exército era um sonho de consumo. Uma possibilidade de ascensão social, né? De encarreiramento. Né? Nós estamos falando de famílias e de jovens que viviam da agricultura, viviam do extrativismo, viviam do que era possível naquela região. Né? Você vê que 2 deles frequentavam a escola, né? Que já estavam no chamado ginásio naquela época. Os outros não, era uma educação ainda muito inicial. E esses meninos, na verdade, o que eles funcionaram para o Exército? Como, na verdade, quem conhecia a região. Então, eles tiveram essa consciência que quando eles se alistaram para fazer o serviço militar, mas de repente se viram jogados de uma hora para outra, quase que imediatamente, num combate a guerrilheiros, num combate a uma guerrilha com toda a dureza. E que eles nem sabiam exatamente o que significava, nem por que estavam ali. Não sabiam o que isso queria dizer, o que queria dizer essa palavra, qual era a questão que estava em jogo, e foram descobrindo na pele, durante o processo, que eles estavam numa guerra, tortura, né? Inclusive sendo torturados para endurecer, inclusive sendo torturados por desconfiança, com episódios, inclusive, de pais de alguns deles sendo levados para serem torturados, ou seja, totalmente desamparados, despreparados, e quando a guerrilha acaba, simplesmente descartados. E aí com todas as consequências pós-traumáticas, que na verdade acabou com a vida dessas pessoas. Pelo trailer dá para perceber que foram marcas muito violentas que foram deixadas nessas pessoas. Olha, o que você está falando aqui agora é o seguinte: nós, sociedade brasileira, ao contrário da sociedade argentina e da sociedade chilena, que também tiveram ditaduras militares, mas a sociedade civil se apropriou da sua história, do que aconteceu naquela época e discutiu profundamente, inclusive com consequências para os atores, consequências muito mais. Nós tivemos uma anistia dos militares aqui. Né? A nossa redemocratização, eu diria que ela concedeu, talvez, mais do que deveria. E nós, sociedade civil, naquela característica nada louvável do brasileiro, deixa quieto. Não vamos silenciar, vamos ficar quieto aqui, vamos esquecer, vamos produzir mais esse silenciamento. Não vamos nos meter nisso. Se houvesse essa possibilidade dessa sociedade, se nós, né, estamos nos incluindo nisso, a sociedade civil como um todo, tivesse trabalhado essa questão, uma história como essa não estava silenciada, como outras histórias não estariam... A gente tem a cultura de jogar para debaixo do tapete, né? A gente não quer discutir as nossas feridas, né? A cultura da negação. Negamos que somos violentos, que somos racistas, que somos homofóbicos, negamos o tempo todo. Fazemos isso com muita tranquilidade. São os outros que são. Nós não temos, não é comigo, mas você acaba de dar um exemplo, e com isso o que isso gera? Quando você tem o silenciamento de uma época, uma época de terror de Estado, se produzia terror de Estado, ou seja, um governo militar produzia terror de Estado. Que era o quê? Invadir casas de pessoas, prender sem nenhuma prova. Eu estou falando de uma coisa que você não vê hoje em dia. O que a polícia militar faz hoje? Não invade, não prende. A gente não vê hoje bolhas de terror de Estado num Estado democrático. Então, assim, nós não discutimos o terror de Estado... Com permissão da sociedade. E com permissão da sociedade, porque nós não discutimos o terror de Estado no momento que foi possível discutir, no início da redemocratização, com a profundidade e a consequência, seja ela qual for, que isso tivesse. Porque ou a gente, enquanto sociedade, assume que tem consequências, o que aconteceu, que tem consequências uma sociedade, uma elite muito interessada no higienismo e na eugenia, tem consequência. Um regime militar que fez o que fez, que prendeu, que matou, que torturou, entendeu? E não fez isso sem um conluio com a sociedade naquele momento. Era também uma sociedade, havia uma elite interessada em que isso acontecesse.
Ou a gente assume que a gente não discutiu isso e que talvez fosse muito bom a gente discutir isso, ou nós vamos continuar produzindo mais silenciamentos a cada ano que passa. E você vai ter que encontrar jovens na rua dizendo: o regime militar, a ditadura não foi tão dura assim, veja bem, o Brasil precisa disso, coisas que a gente vê hoje no jornal, gente falando isso com muita tranquilidade. Ou seja, naturalizou por desconhecimento, mas também pelo fato de nós, sociedade brasileira, não nos assumirmos enquanto uma sociedade que queira discutir essas coisas essas chamadas feridas, ou chamadas questões mal resolvidas, elas ficaram ali, naquele limbo. Não dá para ignorar o processo histórico, né? Nós somos o que é a nossa história, né? Tem consequência. Nós somos o reflexo dessa história. Tem consequência. Você deixa correr uma elite com esse flerte às questões autoritárias, elas voltam. O que está em jogo aqui é um desconhecimento, mas está em jogo também um silenciamento produzido. Se produz silêncio, se produz também esse não falar. E esse silenciamento interessa e é lucrativo para determinados setores da sociedade, né? É o que a gente vê, né? A gente vê hoje, né, as castas continuam cada vez mais isoladas, você vê, né, um esgarçamento social acontecendo nesse país, e parece que a gente nunca viu isso. No meu tempo de vida, eu estava comentando isso ontem com um amigo, assim, parece que eu estou vendo as mesmas coisas de novo, né? Então, assim, parece que a gente nos últimos 50 anos a evolução foi pequena. Foi grande aqui e ali, talvez índices econômicos, mas a sensação é que estamos andando para trás. Belisário, muitíssimo obrigado por dividir com a gente o teu olhar, que é um olhar instigante, é um olhar revolucionário e que com certeza faz muita diferença para a mudança de paradigma. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, fico à disposição para estar aqui conversando com vocês, que eu acho importante. É importante a gente conversar e fazer vir a público essas histórias. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o diretor de Cinema e TV, Belisário Franca, e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, acesse www.tvalerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é a memória. É a memória que tem que ser lembrada, revivida. Essa é a importância. A memória do Brasil, a nossa memória, a nossa história. Está tudo ali. E a gente precisa ver, rever, relembrar, refazer, para buscar forças, para tornar as coisas mais viáveis, mais macias, mais livres, mais bonitas.